Verdade. É verdade. É verdade. Já não peguei nada, tô totalmente troll. Buzizo mais uma vez faz ali o objetivo rapidamente, né? Já traz aí o seu Purple ali colado consigo, bate no Golem de pedra e também bate no Orange ali, pra já ter um pouco mais de flexibilidade e limar Syndra? os dois ao mesmo tempo. O Syndra tá confortável, foi MVP, ele pode fazer o que ele quiser aqui, viu, Gabriel? Ah, tá, desculpa. Não, justo. É justo, né? É, tá certo. É justo. Não dá pra contestar não, o menino é brabíssimo, conseguiu mais um MVP inclusive, hein? Cara, tá aí competindo com o King, né? O King até então tinha fama de rei dos MVPs. Pois é. Até como uma forma de brincar com o seu nickname, King, que é rei em inglês. Mas o Syndra tá vindo forte pra essa competição, hein? Exatamente, talvez o King será ter que passar da coroa, não sei. Vamos ver. Partida boa é partida na tela, tá aí pegando fogo no início. Henrique CB já começa contigo, querido. Tô tranquilo. Tô feliz. Ah, tu quer que eu fale? Ah, tá. Por favor, Pensei né? que você tava querendo saber se eu tava bem, né? Mas Não, tudo você bem. tá ótimo, eu tô vendo aqui. Obrigado. Mas ainda assim a gente sabe que Raridade e Buzizio é um KDA diferente. Mais uma vez, extremos de tabela, bem tranquilo ainda assim. Por mais que a BTR esteja no meio, mas eles ainda assim são um time que não estão com desvantagens. Não são aquela situação em que eles estão mal por isso. A gente fala isso do KDA de 10-0 que o Syndra faz. Então é ainda assim muito natural. E a gente obviamente que sabe que o Raridade gosta mais de jogar com as ideias de tanque. Então é natural que muitas vezes ele tem que se sacrificar pela sua equipe, não só o Roaming que faz isso, né? Ainda assim, para poder salvar uma jogada aí, ou até mesmo gastar aí para um objetivo. Olha só, Shukaku entrou por ali, tentou a primeira habilidade só para dar aquela espantada, fez ali a primeira rotação, o primeiro roam ali, o primeiro momento de jogo de identificação, no Nobotak de um lado, Super Upa do outro, Shukaku de um lado e por outro lado temos também o Hiroyuki. E na Terra do Amanhecer já temos a Turtle. Agora o Buzizio vai tentar puxar um pouco. O Tepereta tá fazendo a front. E, meu Deus! Olha só, Tepereta, zona de penalidade, não sei se vai ser suficiente, garante o objetivo, bela jogada do Buzizio, conseguiu no caçar, atordoado por ali o Black, consegue o primeiro abate, é Plus Blood! Nas mãos da Big Tron! E veio com ele, hein, velho, pique instantâneo ali, conseguiu muito bem, o Black pegou o abate. Agora sim, Shukaku tá sendo visionado, não sei se vai conseguir recuar dali, Luno Botak, explosão de Nilman, flash gasto, não sei se vai ser o suficiente, tá lá, conseguiu na segunda habilidade, resetou muito bem, resetou por lá, conseguiu mandar de base 2 abates a 1 nesse momento. Consegue 2 abates, acabou ficando nas mãos dos dois tanques, né? Um na mão do Luna, outro na mão do Black, acabou não sendo tão bem aproveitado, mas 2 assistências ali, tanto pro Buzizio quanto pra Farsa. Quem pega a kill por parte da equipe da Inf é o Martis, então acaba sendo um pouco mais proveitoso, a gente sabe. Líder de dano, Yuji, que isso, parça? Você não sai da minha tela nunca? Só bate, velho. E esse Luna de Lolita aí, como top dano? Agressivo, né? Só um pouco. De leve, pô. 4.800 a marreta tá pesando, Foi viu? por causa da ult. Ainda assim pegou vários, né? Gente. Muito interessante, mas assim, o Yuji já tá aí realmente cedo, né? Começando dobro. aí, né? Essa ideia de causar dano na partida, o que é muito bom ainda pra ele, aproveita bastante. Tem apenas uma assistência, mas ainda assim a gente sabe, pelo alcance que ele tem, a fase de rota dele é bem tranquilo, né? Realmente consegue pegar aquela skill de trivela ali, que ele solta pra um lado ali, tendo o minion já causou mais dano, então tá bem, tá tranquilo, mas ainda assim, mais o que a gente falou no começo do draft, realmente a Big tem esse começo de jogo muito favorável, mas a influência também na mesma medida. A gente tá vendo uma parte 2 do segundo jogo, com ambas as equipes aí realmente respeitando, mas ainda assim, com medo de errar. Exatamente. E tem que ter medo mesmo, porque um erro agora pode custar muito caro. E olha O aí... Black iniciando muito bem, conseguiu chegar com a carga pesada, mais uma vez o Syndra consegue pegar o abate ali, o Black vai mandando de Tepereta de base. Conseguiu mais um abate, é 3 abates a 1 com 4 minutos de partida nesse momento. Ó, o Cloud chegou na partida, tá? Agora o Cloud começa a conversar, porque acabou de fechar sua caçadora. Exatamente, olha só mais uma vez o Yuji, tenta por ali a transação pra cima do Roubou. Buzizio, conseguiu roubar o objetivo, saiu com ele ali caminhando devagarinho, que sustém que levou ali, hein? Super Upa tentando abate pra cima do Hiroyuki, não sei se vai ser uma bela invertida, tá por ali o Shukaku, se posiciona muito bem, Super Upa acaba gastando um recurso ali importante, é obrigado a voltar, mas causou um bom dano pra cima do Hiroyuki, hein? Cara, sabe o que você não quer ver na sua partida? Sei. Ver o seu atirador de Beatrix tomando pressão por um Cloud com 3 a 4 minutos de partidas. Exatamente, mais uma vez Eu o ia falar Syndra mais. abre ali o ataque aéreo, o Shukaku tenta o abate ali, mas não consegue nem a pressão. O Lunobotak estava pressionado, tinha a front lane para fazer ali o mais uso do mapa e consegue assim deixar o Buzizio safe para ir farmando com tranquilidade. A gente tá vendo aí já uma vantagem de gold de pelo menos 2k e 400 por parte da equipe da Bigetron. O Cloud já descascou a torre, que já caiu também a fase de gold, depois dos 5 minutos. E vai levar a primeira torre do jogo. Exatamente, tá lá, derrubada aí, é First Blick para a equipe da Big Tron e o Buzizio vem roubando muito objetivo, hein, cara?
Cara, esse Martins perdidaço aí na jungle adversária. Tem também tem um proxy alternativo. Divertido. Alternativo foi ótimo, tá? Cara, eu queria ver o ouro dessa partida. Eu acho que o Cloud tá um pouquinho bem farmado, tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Olha, o Black também, viu? Vou falar pra vocês aí que é uma situação meio complicada. Realmente, o Cloud ter essa aceleração tão cedo na partida, né? O Upa, ainda assim, que não tá com nenhum abate, assistência, mas ainda assim com pressão que a Big acabou tendo nesse começo do jogo, ele simplesmente tem o que ele quiser nessa partida. E lembrando, ele tá aí com avançar, né? Geralmente a gente vê aí Clouds diretamente com batismo, Clouds ainda assim, que usam até mesmo alguns com vingança, que também é muito normal, mas ele tá bem seguro pra essa partida, tá com esse avançar e tá bem suave, cara. Mas quem tá suave por ali é o Shukaku, tem posicionamento, pode ser que inverta a fight por ali, olha no Botak, explosão de Nilma, não acertou muito bem, mais uma vez Sindrab, uma bela ultimate, consegue a eliminação em cima do Ryoyuki, responde muito bem o Shukaku, paralisa por ali o Super Upa, mas foi puxado, atordoado, suprimido, levantado, tá lá, jogado pra trás pelo Muzizio, bela eliminação causada por ele, ainda assim Big Tom toma front, vai tentando fazer a massa pra levar a fight, consegue 2 abates importantes, causa um bom dano Yuji, mas não é suficiente, a torre tá sendo obliterada, vai cair devagarinho, lá no mid lane, bela jogada do cameraman que mudou no time, na hora certa. Olha, toda a linhagem inicial de torres já foi derrubada, é uma pressão absurda por parte da Bigetron e acaba de fechar também o 7 mares. Olha o dano que ele vai dar. Olha só, dá um tapa, dá um tapa. De carga selvagem muito bem aplicada, foi por lá, caiu sozinho. Aqui o do Black, ele consegue um belo abate e tá lá, 3 abates a 1 nesse momento. É, a boca de caster inverso, eu falei e aconteceu, ó. Milagre, cara, que raro. Eu não sei se vocês viram, mas o Cloud tá com quase uma média de 1k por minuto. Que isso, velho? Gigante. Tá lá agora, a isso, BTR meu. vai focando diretamente o objetivo, não tem como contestar, a não ser que o Yuji tente ali com a luz do amanhecer, mas tá lá, Buzizo concentrado, definido, sossegado, levou o objetivo no caçar, Henrique CB. É um Cadillac, né, quase, de dano de diferença. Aí um Cadillac meio? Por aí. Por aí, mas muito ouro, por assim dizer, e ele tá tranquilo com isso, porque a passagem do tempo aí pra ele tá vindo mais rápido, realmente. Essa história de com o final de jogo ainda tá se tornando meio de jogo pra ele, o que é mais preocupante ainda. Tá numa média de 6-1 ainda assim, a gente tá vendo uma influence que no jogo passado, bem respeitado, agora tá sendo uma ideia de forçar algo muito, né, forte no começo do jogo, bem agressivo, e não conseguir, né, tipo, ter essas ações frustradas, porque aparentemente a gente tem uma pressão acontecendo a cada lado do mato, do mapa e do mato também, né, do Natari, mas ainda assim, uma força muito absurda de controle de mapa que tem a Bigtron. E eles Dá não pra podem dizer que fazer nada. sentiu, CB? Será que sentiu ali o peso e tal? Talvez da primeira partida? Acho que não foi uma situação de peso, acho que foi uma questão mais de decisão para essa segunda partida. Porque eles deixam claro que querem um começo de jogo muito forte com o Martis, mas me pegam um Xavier meio que, querendo ou não, ele precisa muito mais de itens do que leves para funcionar. E esses leves iniciais do jogo são muito punitivos, porque, lembrando, Turtles são muito importantes, cara. Exatamente, olha o Buzizo na maldade por ali, já tem visão, obviamente, o Raridade, sabe que tá perigoso, mas ainda assim o Buzizo se coloca de frente, o Luno Botak também mostra ali, será que roubou? Não tô conseguindo identificar, não, saiu com tranquilidade ali na mão da Raridade. O Buzizo ainda assim agressivo, faz o proxy, deixa a facilidade pro Super U pra vir safe pra torre, pra tentar levar o objetivo que tá sendo obliterado, já não vai resistir, mais um objetivo derrubado pra equipe da BTR. Cara, o Super Up, ele é o inimigo da engenharia civil, toda a construção ele tá destruindo, velho. Pois é, só arrumar encrenca com os engenheiros civis por aí. Vamos ver como é que vai ser. E hoje, mais uma vez, tenta por ali a luz do amanhecer, não consegue paralisar o Super Upa mais uma vez, derruba mais um abate na torre do mid lane. E agora sim, caminho curtinho, Hades, pra base aí da equipe da Influência Min. É isso mesmo, vai ter o Lorde agora, vai aparecer. Geralmente é o Lorde que a gente tá acostumado pra levar as T2, né? Mas não tem mais T2, então eles podem se dar o luxo de estarem tão fortes. Meu Deus, igual esse Grok tá... Eita, vai Olha o solar. Black, carga selvagem por ali, a Raridade é obrigado a sair, mas não tem como. Tá lá, sanguinário nas mãos dele. Consegue Black fechar a sua 4ª eliminação em cima do jungler da equipe da Influência Min. Tá em posição hiper difícil por ali. Olha o Yuji, ainda tenta assim, a luz do amanhecer não é suficiente, garante mais uma vez o Buzizo, o Lorde bem jogado da equipe da BTR. Vem com tudo pra cima e é mais um 7-1 aqui, Henrique. Ah, rapaziada, isso não sai, né? Brasileiro tem que ter esse 7-1 e tá triste demais. Alô, Copa do Mundo, vamos ver se a gente faz uma diferença aí. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Mas ainda assim, é uma força muito boa que se acompanha aos 10 minutos de partida. Esse 7-1 é real, mas o que é pior ainda são os 10k de diferença no ouro. Cara, os 10k são o que mais machuca, sem dúvida nenhuma, porque
tem 10 minutos de partida, literalmente 1k de diferença por minuto. E querendo ou não, cara, você farma a sua wave, você consegue ali no máximo 400 de gold. Então você tem que farmar 2 waves e meia para conseguir chegar nesse 1k. E snowballou, vai ser muito difícil para a equipe da Influence segurar. Não é impossível, tem aí uma clear wave interessante, vai ter que gastar todos os recursos. Olha só, o Lorde tá focando diretamente a torre do mid lane. Será que vai cair por ali? Syndra abre muito bem o ataque aéreo. Super Upa mais uma vez derruba mais um objetivo. O nome dele é Destruidor de Torres. O menino vem com tudo tentando limar o que dá. Somente o mid lane foi aberto, foi bem aproveitado o Lorde ainda assim, mas não consegue a pressão suficiente para derrubar as outras laterais. Vai direto para a base da equipe da Influence Xami. Vem com tudo, Yuji tenta por ali, a luz do amanhecer não é suficiente, tenta Tepereta fazer também a limpeza de Clave rapidamente, se posiciona muito bem, Black tentou carga selvagem, passou sozinho no meio do mapa, Luna Botak garante uma bela ultimate, mas não pegou muito o objetivo por ali, vai destruindo a torre Hiroyu que garante aqui em cima do Black, um bom neutralizado pra ele, conseguiu um belo abate, olha só, Super Upa pra cima do Shukaku, dentro da base não consegue, defende Influence Xami, manda de base Black, mas tá em apuros. O Black ali acabou dando um overzinho bem desnecessário, mas tem que agressivar. Tentou fechar o jogo agora, não consegue, vai ter que esperar o próximo Lorde para botar mais pressão absurda aí por parte da equipe da Inf para tentar finalizar. Curiosidade importante a receber, 11 minutos, 48 segundos e nenhum tapa nas torres da Big Tron. Será? Nenhuma wavezinha? Nenhuma wavezinha? Nem encostou. Nem encostou? Isso que a gente vai ver daqui a pouco, quando a partida acabar e a gente saber se realmente pode ser o caso. Isso se a Influence não virar. Buziz agressivo ainda assim, normal da parte dele. Realmente é o Bartz, olha de ladinho. Vamos ver como é que vai ser. Tá por ali Luna, bela jogada, explosão de Luna, aumentou muito bem. Luna Botak garante o abate em cima do Yuji. Ele que teve uma bela iniciação, merecia a kill. Ainda assim foi pego fora do posicionamento. Tepereta, carga selvagem, não consegue encontrar o Black por ali. É obrigado a recuar, a Raridade tem visão, toma a pressão de mapa. Mais um abate importante. Um abate muito importante e assim... Ai, tá ficando perigoso. A gente sabe que o Yuji é uma ferramenta sensacional e fundamental para a equipe conseguir segurar. É um clear wave que paralisa minions, que impede um engage mais agressivado. Tá puxado, tá encaminhando pro GG da Big. É isso mesmo, e bora lá. 5 segundos teremos o Lorde aprimorado aí, pode ser... Aí eu acho que a Influence vai aqui pro tudo ou nada. Eles vão tentar tirar uma luta nesse Lorde aqui, porque eu acho que se eles só deixarem acontecer e eles não seguram. Então eu acho que eles vão pro tudo ou nada aqui, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser, mas quem tá vendo por ali é o Raridade, 1, 2, 3, 4 em cima dele, não tem como, o Super Upa é o nome da kill, tira seu primeiro abate aos 13 minutos de partida, mas com um cartel de torres derrubadas aí, de dar inveja a qualquer god lane, né, CB? Nem fala, né? Realmente é o Upa Demolitions, né? Upa Demolições diz que upa aí, pra você quebrar aí, de repente, uma parede da sua casa. Tá aí, meninão gigantesco. E falando dele, obviamente, que média de KDA pra vocês, 4.5 a 2.5. Realmente, mais uma vez, é isso, fomentando essa ideia, mas pra essa partida vocês já viram uma diferença muito grande. O quanto o Hiroyuki é focado, né, praticamente, e como realmente a defesa fica à mercê disso. Mas, ainda assim, ouro por minuto, completamente voltado aí para o Super Upa, e a participação em abates ainda assim é 1% menor, porque a gente sabe que geralmente o Hiroyuki tem essa tendência a participações de teamfight por conta dos heróis que ele usa, né? Inclusive essa Beatrix, que simplesmente é pra teamfight. Exatamente. Lorde aprimorado dos 13 minutos com 59 segundos na tela pra vocês. 9 abates a 2 nesse momento. O Yuji tentou por ali, já automaticamente fazer aquela identificação. O Lorde vem caminhando, vai sendo obliterado, mas diretamente o Super Upa vai focando mais objetivo e tá lá. Consegue derrubar com facilidade. Agora o Lorde tenta focar o cristal, mas não alcança. Mais uma vez abre muito bem jogado ali a sua ultimate, o Syndra consegue ali um belo ataque aéreo, vem de novo o Yuji pra tentar por ali a luz do amanhecer. Ainda assim não tem pressão de mapa suficiente pra conseguir chegar ao cristal. Não tem pressão, fez um zoneamento até que interessante, mas limpou muito bem a equipe da Inf, dá uma sobrevida aí pro jogo e vai fazendo esse papel. Vem tentando fazer o papel de defender, limpar o wave rapidamente, automaticamente é obrigado a recuar dali, olha só a explosão de Nilma, cantou muito bem, a Raridade foi pego sozinho por ali, obrigado a recuar, Black tentou a carga selvagem, não foi suficiente, resposta muito bem aplicada pelo Hiroyuki, manda de base Super Upa, vai tomando dano a Raridade, obrigado a recuar por ali, Buzizo tá sozinho por lá, obrigado a recuar também, não sei se vai ser agora, mas vem com tudo a Influence Xami pra cima,
O imortal do Buzizo salva na mesma hora. Em contrapartida, Black não tem a mesma sorte, cai devagarinho, o Lunobotak vai caindo também. É o over, perde imortal, perde mais um recurso importante. Aqui é dele, double kill nas mãos dele. Yuji mais uma vez se coloca automaticamente agressivo, segura a base e vem com tudo pra cima, Influence. Mostrando pra gente que não é só o draft que tá parecido com a primeira partida, não. A sobrevida e a vontade de ganhar tá igual. A gente vê aí, gastou flash, meu Deus, Syndra. Que posicionamento aleatório. Agora sim, agora fez uma ultimate ali, limpou a wave, mas a que custo, né? Cara, gastar um flash a essa altura do jogo, com a equipe adversária vindo pra cima depois de um over da sua equipe, não é uma estratégia boa, não. Exatamente, olha só, o Super Upa vai pra cima do Raridade, deixou ele animado, instantaneamente ele volta ali pro Dexter, ele sabia que tava chegando uma galera, sabiamente recuou, Nads. E essa luta, pra mim, esse over, né? Não vou nem chamar de luta. Mostra pra mim o porquê eu prefiro carry do que Cloud. Das vezes que eu vim aqui, todos os Clouds se colocavam em situações assim, morriam de uma forma desnecessária. O time tentava ajudar, pagava morrendo, enquanto a gente tá vendo carry se posicionando melhor e não se colocando em risco. Cara, eles estão fortes, estão muito à frente, mas é aquilo. De item em item, o time da Influence tá voltando no jogo. É, rapaziada, ainda assim um posicionamento bem duvidoso do Super Upa. Vou mentir pra vocês não, hein? Realmente essa questão aí dele fazer um avanço deles em cima de um cristal, cara, é muito difícil. Tem que lembrar que no ML todas as estruturas do jogo causam um dano verdadeiro, inclusive os monstros aí mais... acima na média, né? Não só a selva dá dano físico, tá tranquilo. Mas Lords e Tartarugas também dão dano real, né? Dano puro. E isso não é uma situação agradável nem pros tanques direito, né? Então, realmente, você como Wood Laner, que já é uma situação aí de Glass Cannon, né? Você é muito forte, mas também morre muito fácil, não é um dos melhores posicionamentos você fazer uma dessas. Tanto que, por conta desse posicionamento, fez com que a Influence virasse aí por uma média de ouro muito tranquila na partida. Não tá tão assim diferente assim a média de gold ou gold como estava antigamente. E, além disso, o Yuji tá mais forte. Exatamente, vamos ver como é que vai ser. Tenta fazer a limpeza rapidamente, carga selvagem novamente pelo Black, não sei se vai ser suficiente. O Lorde cai devagarinho, gasta o caçar ali pra tentar dar aquela congelada. Chega muito bem, Raridade, vai tentar o abate. O Lunobotak é por ali, conseguiu uma bela ultimate. O Buzizo vai buscar lá atrás, Super Upa agora sim encaixou. Hiroyuki defende muito bem pra cima do Lunobotak, manda de base um abate a 1. Vai tornando difícil a situação para BTR. Double kill nas mãos do Hiroyuki. Mais uma vez consegue a defesa e a Wave vem chegando com força. Olha, tá parecendo um jogo de desesperados. Porque a Inf tá desesperada pra não tomar GG e acaba cometendo erros, e a BTR desesperada pra dar GG, abrindo margem pra erros. Então tem que ter mais calma pra finalizar a partida, não deu. Faz o próximo Lorde, tenta administrar, aproveita que tá com vantagem de mapa. Se ficar morrendo assim de pouquinho em pouquinho, tem uma hora, daqui a mais minutos... Olha só, Super Upa tá pra cima ali, carga selvagem, bem jogado, Raridade foi de base, Black é o nome da kill, mais uma vez se colocando à frente a BTR. Conseguiu um abate importante agora, de novo, faltando 80 segundos pro Lorde. O que eu falei do desespero? Cara, tem que tomar muito cuidado, é muito desnecessário um over desses, assim, ainda que não tenha informação. Cara, o que você tá fazendo sozinho lá quando seu time tem vantagem? Você literalmente transfere a vantagem para a equipe adversária a custo de simplesmente nada. 18 minutos de partida sem uma T1 e uma T2, e muito menos uma T3 na sua base, não tem porque você ficar num meio de lane, né? Não estamos naqueles 1 minuto de partida que você tem a segurança de 3 torres, assim, né? Estamos já nesse final de jogo, que alguém ali, um pick-off, é decisivo. A sorte dele é que realmente a Big não estava afim de realmente fazer aquele, né, push completo, né? Ainda mais porque sem uma linha de frente como Raridade, o jogo ficaria muito mais fácil para eles chegarem, né? Perto de um Xavier da vida, até mesmo da Beatrix, mas ainda assim o controle de Wave estava um pouquinho melhor, eles tiveram que limpar e obviamente do que fazer esse GG. É, o Buzizo com esse Barretts aí, o olho dele tá gigante ali, tá fazendo jus, a cara de medo que tá ali o Daytona, brabíssimo, Ades. É isso mesmo, ó. E o ouro ali, agora o líder é essa Beatrix do Hiroyuki. E uma coisa engraçada, né? O time da BTR não tá conseguindo entrar. Quando o Grok tá entrando, não tá conseguindo entrar bem com seu ultimate. A Lolita vem de trás, né? Ela não vai realmente fazer a front pra iniciar. O time da BTR tá sofrendo um pouquinho com isso nas lutas, principalmente pra entrar na base. Ó, acaba de ficar full build a farsa, então vai machucar um pouquinho mais o dano que ela vai fazer, principalmente pelo último item ter sido a penetração, e vão tentar ir pro GG.
Não Estão na maldade sei, aqui, tá? estão na maldade. Vamos ver como é que tá ali. Talvez tentar ali um backdoor. O Lorde já tá posto ali. Automaticamente o Buzizo já tá machucando ele lá. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar. Mas também o Raridade já tá visionando. Pick-off. Eles querem fazer pick-off. Mais do que ali, como o Barats consegue segurar e não tem torre, para eles compensa mais esperar alguém vir dar cara pra farmar, que igual aconteceu antes, se matar faz com mais facilidade o Lorde sem contestação. Olha só, a base tá sendo Opa. invadida. Super Upa vai tentando pra cima do Yuji. Ainda não tem como se reposicionar. Mais uma vez, Black consegue um belo abate pra cima dele. Consegue mais um Tá no sem seu o Dexter. cartel. 6 abates nesse momento. Muito bem jogado pelo Tepereta. Conseguiu pra ali uma zero de penalidade muito bem aplicada. Mas solta o follow-up. Tá sozinho, obrigado a recuar. Lum não botar, que abre a explosão de Newman. Paralisa por ali nesse momento o Tepereta. Vai tomando muito dano. Mais uma vez, carga selvagem. Implacável, implacável, implacável. Entra muito bem. Black faz uma partida digna de aplausos. Ainda assim vai tomando dano. O Buzizo consegue abater o Lorde. Black ainda sai vivo no limite da honra. Que dano é esse, menino Black? Resgatei meu cartão Black. Mano, o Black tá jogando demais. Que agora acho que vem com tudo pra finalizar, né? Com o Lorde. Lorde de 21 minutos. Tem que fechar agora o jogo, mas ainda assim, o Yuji acabou perdendo a sua vida, realmente foi uma agressivada muito boa que teve aqui a equipe da Big, uma Lolita agressiva, gasta seu flash para fazer uma iniciação e o acompanhamento do Super Upa que conseguiu fazer a limpeza do Yuji, mas ainda assim, não estamos naquele momento de jogo que volta aí a mais de um minuto, Yuji ainda assim consegue voltar a ponto desse Lorde, ele pode tentar fazer uma limpeza, não se esqueçam disso, só o Shukaku está sem a ultimate até o momento, enquanto isso já voltou para tudo, o Black pode acertar uma ult decisiva aqui. Olha o Buzizo, novamente tem visão de mapa, ele consegue identificar muito bem a equipe da Influence. Vem o Black, carga selvagem, atordoado pelo Syndra, bem jogado, neutralizado nas mãos dele. Cresce nesse momento a equipe da Big Tron, vem com tudo pelo meio do caminho. Raridade decide em cima do Ó o Black, Cristal. conseguiu segurar muito bem o dano, o Cristal tá sendo focado, tem eliminação por ali do Yuji, bela jogada, Super Upa vai de base, o Cristal é focado, o Cristal é focado, o Cristal é focado. Segunda partida pra fechar a série.